Paz para todos, Shalom para você que acompanha o canal, agradeço muito pela sua participação. E nós vamos dar continuidade ao estudo do vídeo passado, né? O mundo de hoje e Babilônia. Bom, no último vídeo, gente, nós vimos sobre essas duas cidades logo depois do dilúvio. Lá no capítulo 11, tá, de Gênesis, a gente viu ali o surgimento de Babel e uma grande torre, onde havia uma só cultura, uma só língua, né, um só idioma. E a partir daquilo ali, Deus não gostando daquele sistema recém-criado, unificado, ou seja, a primeira cidade, o primeiro domínio globalista do mundo, a partir dali então, Deus dispersa todos os povos, né, confunde ali as línguas, a partir dali surge uma variedade enorme de línguas, de idiomas, e cada um toma um rumo, toma uma direção. E no capítulo 14 de Gênesis, nós vemos também ali uma outra cidade, né? Uma cidade que tinha um rei que se chamava Melquisedeque, que traduzido quer dizer rei de justiça, de uma cidade que se chamava Salém, que mais à frente é chamada de Jerusalém, ou em hebraico Yerushalayim, que quer dizer literalmente cidade da paz. As duas culturas, as duas cidades. A terra haveria de ser conquistada dali para frente. Por qual cultura? A cultura de Babilônia ou a cultura de Jerusalém? Lembrando que Jerusalém, gente, ela é chamada a cidade da paz e a cidade da justiça porque Deus se manifestou através dela. Embora uma vez ou outra Jerusalém tenha errado na história, inclusive se contaminando com Babilônia, pagou um alto preço. Mas há a promessa, porque através dela Deus se manifestou, como está lá em Isaías capítulo 2, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Esta é a cidade pela qual Deus se manifesta para a humanidade, através de todos os profetas e, por último, do seu Filho Jesus, Jesus de Nazaré. Pelo outro lado, a cidade da confusão, aquela que é a mãe, como está lá em Apocalipse 17, a mãe do pecado, a mãe de todas as abominações, da terra. E aí, gente, tem um assunto muito interessante que é muito discutido, que é a questão do 66, que está em Apocalipse capítulo 13, tá? Há muito tempo é estudado há milênios, né, vamos dizer assim, esse trecho, essa parte da Bíblia, esse capítulo é estudado e as pessoas dão suas opiniões, né, de várias formas possíveis, né, variadas. E alguns, ou talvez a maioria, leva isso para o sentido literal da coisa. E o livro do Apocalipse é um livro simbólico. Os relatos, as profecias, elas falam por meio de uma linguagem alegórica, muitas vezes não literal. Então, o 666, para se entender, é preciso voltarmos no passado. Por exemplo, lá no livro de Daniel, capítulo 3, Nabucodonosor, ele manda construir uma estátua, tá? Capítulo 3, se vocês quiserem conferir. Essa estátua, ela tem 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, tá, gente? 60 de altura com 6 de largura. E ali ele convida todas as províncias do reino de Babilônia, né? Todos os líderes, os prefeitos, os magistrados, os governadores, para que todos venham adorar essa imagem, tá? E aquele que não adorasse a imagem deveria ser morto. Então, gente, analisando a estátua, 6 côvados de largura com 60 de altura. Nabucodonosor, através daquela estátua, ele está mostrando o que é Babilônia. Babilônia é aquilo. Tá? E hoje é provado pelos arqueólogos e os historiadores da Babilônia antiga que os 6 dentro da Babilônia
ele era um número sagrado, né? Ele era um número que representava as divindades da Babilônia antiga. Por exemplo, o número 6, ele representava o Deus Menor. O número 60, ele representava o Deus Maior, né? O Deus Marduk. Era isso, o número 60 representava esse Deus. Então, naquela estátua de Daniel, estavam ali todos os deuses de Babilônia, né? Através daquela representação. E os 600, segundo os historiadores e os arqueólogos da Babilônia antiga, representava o panteão babilônico, todos os deuses da Babilônia antiga. É muito interessante esse estudo para que possamos entender o Apocalipse hoje. Então, Nabucodonosor, através da estátua, ele mostra a Babilônia verdadeira, a Babilônia antiga, ela na sua hegemonia. E não é à toa o que acontece lá em Apocalipse, capítulo 13, gente, 16 em diante, quando diz que fizeram uma imagem à besta, aquela besta que era, né, que tornou a voltar, fizeram com que essa imagem falasse, isso é uma representação da Babilônia antiga, deram poder e autoridade para ela, e fez com que todos adorassem ela. E todos os que não adorassem deveriam ser mortos, tá? Foi dado um número, esse número é o 666, muito conhecido, muito discutido, tá? E que deveria ser colocado na testa ou na mão. E aquele que não aceitasse deveria ser morto. Agora, muitas vezes as pessoas se preocupam olhando e estudando no sentido literal da coisa, gente. Primeiro que não é um 666 literal colocado na mão ou na testa, mas um sistema, tá? Nós vimos a estátua de Nabucodonosor representando a Babilônia, o auge, a hegemonia dela naquele instante ali, né? E o que nós vemos também aqui em Apocalipse 13, 16 em diante, é exatamente isso. É Deus mostrou para João que Babilônia nos últimos dias, ela reapareceria, né? Não através de uma cidade física, mas de um órgão internacional, onde os seus tentáculos estão em todos os povos da terra, uma forma de organização, como Babilônia no passado era uma organização sobre todos os povos, com uma cultura anti-Deus, um pensamento anti-Deus, um modelo de governar tirano, perverso, rebelde, predador, porque se opõe a Deus, é a cidade da rebeldia e da confusão. Então, 666 quer dizer a Babilônia em atividade, o seu domínio, né, no auge, a hegemonia, representa os 666, a conjuntura de todos os deuses da Babilônia, o seu poder, a sua ascensão. Mas e essa marca quer dizer o quê? Na testa e na mão. O que quer dizer isso? Então nós vamos buscar a explicação em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 em diante. Olha só, gente, o que diz aqui Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 em diante. E estas palavras que hoje te recomendo, os meus mandamentos, ensinarás os teus filhos quando estiver sentado em tua casa, andando pelo teu caminho, quando te deitares, quando te levantares, e colocarás como sinal na tua mão e na tua testa. Então, gente, é simbólico. Os mandamentos de Deus para os filhos de Deus, ou seja, os filhos de Jerusalém, eles são marcados também pela mão e pela testa. Pela mão em que sentido? Na prática, nas ações, as boas ações, a boa prática, a conduta, e na testa, a boa mente, a consciência, amar a Deus de ato, de prática e de consciência, servir a Deus de uma forma completa. Da mesma forma, a Babilônia,
os que amam Babilônia, os que são integrados dentro do sistema da Babilônia, eles são marcados também com o 666, ou seja, na mão e na testa, com a transgressão, com a desobediência. Aqueles que amam o pecado, o engano, eles são integrados com o sistema da Babilônia. A questão do comprar e vender, gente, não está falando exclusivamente de uma moeda, mas de se integrar. Até porque no Apocalipse capítulo 5, Jesus diz que com o seu sangue, ele comprou homem de todas as tribos, nações e línguas. Com o seu sangue, ele nos comprou sem que tenha dinheiro, simplesmente nos resgatou, nos trouxe para ele. Então veja só aí o comprar aparecendo na Bíblia, sem ser necessariamente uma questão financeira, uma transação financeira, mas um resgate, uma integração com Deus, com o seu Filho, com os seus mandamentos, assim como os filhos de Babilônia se integraram. Comprar e vender quer dizer se integrar dentro daquele sistema, fazer parte, ter liberdade ali dentro. E são marcados na testa e na mão. Com quê? Com a desobediência. Se lá no Deuteronômio capítulo 6, os filhos de Deus são marcados na mão e na testa com a obediência, os filhos de Babilônia são marcados com a desobediência, também na mão e na testa.